Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta quarta-feira. Estudantes e professores saem às ruas da capital contra a redução das verbas para educação. Projeto de lei para o orçamento do Estado de 2020 prevê congelamento de despesas. A RDC divulga pesquisa exclusiva com a opinião dos porto-alegrenses sobre os últimos prefeitos da capital. E mais, o futebol e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A RDC divulga com exclusividade uma pesquisa realizada pelo Instituto Métodos e pela Foca Comunicação com a opinião dos porto-alegrenses sobre os últimos prefeitos da capital. Confira os resultados. A pergunta foi a seguinte: escolha aquele que, na sua opinião, foi o melhor prefeito que Porto Alegre teve nos últimos 20 anos. Resposta única. José Fortunati, prefeito de 2010 a 2016, ficou em primeiro, com 29,25%. Em segundo, aparece José Fogaça, que governou a cidade de 2005 a 2010, com 21,75%. Tarso Genro, que foi prefeito por 2 anos, de 2001 a 2002, recebeu 17,25% dos votos. Raul Ponte, prefeito de 1997 a 2000, aparece em quarto, com 11%. O atual prefeito, Nelson Marquesa Júnior, teve nota de 1,25%. João Verli, de 2003 a 2004, teve 0,5%. O índice de quem não soube avaliar foi de 9,75%. 9,25% não votaram em nenhum deles. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de abril, com 800 pessoas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Assunto para Guilherme Macalossi, que já está aqui comigo. Boa noite. O que quer dizer exatamente essa pesquisa? Oi, Carla. Boa noite. A pesquisa eu acho que é mais sobre se as pessoas lembram dos prefeitos do que se as pessoas gostaram desses prefeitos. É só pegar ali os indicadores, vocês vão notar que os prefeitos mais antigos vão sendo menos bem avaliados. Talvez porque não haja na cabeça de parte do eleitorado uma lembrança organizada dos fatos. Então elas tendem a avaliar melhor o governo mais recente. E eu acho que o Fortunati, nesse caso, é muito, digamos, potencializado, porque o comparativo que o eleitor faz é com o governo presente. Atual. E o governo presente, segundo os indicativos ali pelo Instituto Métodos, tem 1% de avaliação. Então, isso já veio de uma outra pesquisa, também divulgada aqui na RDC TV, em que o prefeito de Porto Alegre não tinha nenhuma nota 10, tinha 86% de rejeição. Então, uma pesquisa dialoga com a outra e me parece haver ali um resultado bastante lógico, ainda que nós possamos colocar de lado a avaliação específica de cada um dos governos. Me parece mais que a pesquisa captura a lembrança da população em relação a esses nomes. Memória. A memória. Do que cada um fez efetivamente pela cidade, em cada bairro. A exceção ao João Verli. Mas me parece que o João Verli foi um prefeito, em comparativo com os demais, meio apagado. Um nome que não despontou. Os outros foram deputados, concorreram a governador, estiveram envolvidos. O João Verli meio que ficou nas sombras. Ele era vice do Tarso, quando o Tarso foi ao governo, ele assumiu 2 anos, então talvez realmente tenha sido... Veja como é realmente questão, da minha avaliação, de memória. Mas o prefeito atual realmente está... Aí o prefeito atual é impacto da rejeição ao seu governo, que me parece bastante evidente, é só perguntar por aí, né? Esse é o assunto do Conversas Cruzadas de hoje. Mais adiante nós vamos falar com, inclusive, 2 dos ex-prefeitos, o Fortunati e o Raul Ponte. E também vamos ter aqui o pessoal do Instituto Métodos e o Glauco Fonseca, que é analista político. Para tentar entender melhor essa pesquisa e o quadro que vem pela frente, né? Porque os 20 anos que passaram, a gente quer saber daqui para frente como é que vai ser a eleição ano que vem. É isso aí. Boa noite, muito obrigada Carla. mais uma vez. Boa noite e até mais. Boa noite.
O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, enviou hoje à Assembleia Legislativa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que prevê o congelamento das despesas. O governador em exercício, Ranolfo Vieira, protocolou nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2020. Vieira destaca que o projeto considera a real situação das contas públicas e, por isso, não terá reajustes em relação ao ano passado. A lei de diretrizes orçamentárias protocolada hoje na Assembleia Legislativa, ela é real, ela traz, o estado real das coisas no nosso Rio Grande, inclusive prevendo ali um déficit, apontando um déficit para a lei orçamentária anual e sem qualquer reajustamento, então mantendo os valores do orçamento passado. A secretária Leane Lemos, da pasta de Planejamento, Orçamento e Gestão, detalhou a necessidade do controle de gastos. O orçamento ele tem que ser realista e ele tem que ser equilibrado. No Rio Grande, ele é desequilibrado já há muitas décadas, Desde a década de 70, poucos anos houve realmente equilíbrio fiscal. Então, a peça orçamentária ela serve para duas coisas. Ela serve como peça de planejamento para você organizar as despesas da gestão e a prestação de serviços públicos, e ela serve como forma de controle social. E uma peça que não é realista, ela não serve nem para planejamento, nem para controle social, porque não há transparência dos gastos e das receitas ali colocadas. É nessa linha de transparência, de explicitar exatamente a situação do Estado, que nos ajuda a fazer uma gestão melhor e nos ajuda também a aderir ao regime de recuperação fiscal, que a gente está encaminhando um orçamento que ele não tem. Receitas extraordinárias que não se realizam, são somente aquelas receitas que realmente têm uma probabilidade de serem realizadas, e também uma meta de crescimento zero. O projeto agora segue para discussão pelos parlamentares gaúchos. O dia foi marcado por manifestações em todo o país. Em Porto Alegre, milhares de pessoas participaram de um ato em defesa da educação. Na capital gaúcha, o ato contra os cortes nos recursos federais da educação começou com um abraço simbólico no prédio central da URGS. Um princípio de tumulto entre integrantes do protesto e a Brigada Militar foi formado em frente à universidade. Bombas de efeito moral foram arremessados pelo pelotão de operações especiais do 9º Batalhão. Em seguida, os manifestantes saíram da universidade e percorreram as principais ruas até a chegada da Esquina Democrática. Essa mobilização, essas passeatas, essa caminhada, essa energia de todo mundo ajuda a mobilizar um pouco mais o entendimento da população sobre o que está acontecendo no país. A gente vive uma época em que se discute cortes na educação, se discute, vamos dizer assim, um regime de capitalização para a Previdência, e não se discute, por exemplo, o quanto do nosso dinheiro, o quanto, vamos dizer assim, dos recursos públicos são destinados a pagar uma dívida pública que ainda não foi auditada com relação aos bancos. O objetivo da manifestação é conscientizar a população da importância do ensino público. O corte de recursos vai para todas as etapas, da educação infantil à pós-graduação. E inclui ainda o corte de verbas para a construção de escolas, ensino técnico e bolsas de pesquisa. A importância dessa manifestação, não só aqui em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro, é o risco de a gente ficar não sem recursos, mas como a paralisação total das escolas em nível nacional. E os estudantes estão cientes disso. As universidades e os institutos... Hoje é Dia Nacional de Controle da Infecção Hospitalar, uma iniciativa que tem como objetivo reduzir a taxa de mortalidade dos pacientes. O Hospital São Lucas da PUC realizou uma ação de conscientização para os funcionários. A ação do hospital envolve diversas atividades lúdicas com colaboradores de todos os setores. Dia 15 de maio foi escolhido um dia, então, para
comemorar, então, na verdade não só uma comemoração, mas um reforço aos profissionais de saúde, né, em relação à prevenção e controle de infecção. E nesse dia, então, a gente acaba utilizando, né, para fazer todo esse reforço através de atividades lúdicas, né, para reforçar, então, com os profissionais da saúde a importância de prevenir as infecções dentro do hospital. O nosso maior desafio é conseguir envolver todos os profissionais que estão dentro do hospital, desde o administrativo, né, ao pessoal da manutenção, da nutrição, da higienização, até chegando naqueles profissionais que realmente prestam assistência direta ao paciente, que são os nutricionistas, fisioterapeutas, enfermagem e os médicos. Então é a gente fazer com que eles entendam, né, a importância da prevenção e por que fazer. Uma prática simples, mas muito importante. A higienização de mãos é um dos principais cuidados que quem circula em hospitais deve ter. E mesmo quem não trabalha diretamente com os pacientes, não deixa de lado a higienização. Como eu trabalho em uma área fechada e não tenho contato direto com o paciente, a minha ação em relação à higienização de mãos está sempre durante a circulação, né? Toda vez que eu faço circulação aqui dentro do hospital e tenho contato ou com pessoas, alguma coisa assim, eu tento fazer uma higiene de mãos. Eu ando com álcool para poder estar passando nas mãos quando for necessário. Então, aquelas coisas bem de rotinas do dia a dia, os cuidados que eu tomo em relação a isso. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver os preparativos da dupla Grenal para a próxima rodada do Brasileirão. Nós já voltamos. A gente volta com o Jornal da RDC para falar da previsão do tempo. Hoje o dia aqui na capital teve períodos de chuva e de temperatura máxima foi em torno de 22 graus. Vamos ver como fica o clima em algumas regiões do estado para esta quinta-feira. Em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Farroupilha, na Serra, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado. As temperaturas variam entre 13 e 21 graus. Em Cruz Alta, no noroeste do estado, sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva, mínima de 13 e máxima de 18. Em Lajeado, sol com algumas nuvens. As temperaturas variam entre 16 e 24 graus. Em Rio Grande, litoral sul, também sol com algumas nuvens, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Agora o futebol. O volante Nonato é uma das revelações do time do Internacional. Depois de uma expulsão no Grenal no primeiro turno do Gauchão, o jovem de 21 anos diz que aprendeu com o erro e se prepara para disputar a titularidade. Eu sou o Gustavo Nonato, vindo de São Caetano. Eu jogo no meio campo. E olha que essa apresentação não faz tanto tempo assim. Foi em janeiro e de lá pra cá muita coisa mudou. Começou a escrever a sua história contra o Caxias no Campeonato Gaúcho. E foi muito bem, nem dormiu direito. Na estreia ali também fiquei muito feliz, não consegui dormir. Mas existe algo que jamais será esquecido. Foi o primeiro gol, no último final de semana contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. O primeiro gol como profissional é uma marca especial, né? A gente vai lembrar pro resto da vida, isso não tenho dúvidas. E um gol somado com uma grande atuação que rendeu muita repercussão. É novo, né? Querendo ou não, muito novo isso pra mim. Não imaginava que ia dar a repercussão que deu. O pessoal no grupo da família mandando o vídeo. No Grenal dos Reservas, uma expulsão complicada para o Colorado, mas que para Nonato serviu como um grande amadurecimento, que ali na frente pode fazer sim muita diferença. E acho que eu pude aprender, levar isso como aprendizado e levantar a cabeça para usar isso como lição. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, é passado para mim. Faltam 5 rodadas do Brasileirão e mais os jogos da Copa do Brasil, até a parada da Copa América. E com o Patrick ainda fora do time, o meio-campista ganha uma sequência para se firmar entre os titulares.
E hoje eu estou tendo a oportunidade de ter uma sequência de jogos, como você disse, tentar me manter, me estabelecer com o Odair, né, a opinião dele. E acredito que com essa sequência de jogos eu estou conseguindo fazer o meu melhor e mostrar quem é o Nonato. Em ano de Pan-Americano com a seleção Sub-23, mesmo que dessa vez não esteja na lista do técnico Jardine, ainda é tempo de sonhar. Sonhar é de graça, né? Sonhar é de graça. Na zona de rebaixamento, o Grêmio busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Grêmio treinou na tarde desta quarta-feira diante de muita chuva no CT Presidente Luiz Carvalho. O time tricolor teve uma notícia boa hoje. O zagueiro Paulo Miranda voltou a treinar normalmente com o grupo. Ele não veste a camisa do Grêmio desde março desta temporada. Pelo lado ruim, Diego Tardelli, que está se aprimorando fisicamente porque passou 3 anos na China, e Jean-Pierre, que tem um problema crônico no ombro, treinaram em separado dos demais jogadores. Fizeram trabalhos físicos e depois correram em volta dos gramados. O Grêmio joga contra o Ceará no domingo em Fortaleza e busca a primeira vitória do Campeonato Brasileiro e também sair da zona de rebaixamento, porque hoje o Grêmio está em 18º lugar no Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores que conversaram com a imprensa foram o lateral esquerdo Juninho Capixaba e o lateral direito Léo Gomes. Eles falaram sobre a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Acho que a equipe vem fazendo bons jogos. Acho que a gente pecou, acho que não no último jogo contra o Corinthians, mas nos últimos 3 jogos do Brasileiro em detalhes. Então, acho que isso que resultou nos nossos resultados negativos. O professor Renato falou muito bem numa entrevista que ele deu aí, que é a gente parar de dar mole, né? A gente deu algumas bobeiras, falhamos algumas vezes aí e a gente sofreu, né? Perdemos alguns pontos importantes fora de casa, dentro de casa, então acho que a gente focar bem, porque eu tenho certeza que se a gente parar de dar esses moles aí, tenho certeza que a gente vai começar a se recuperar no Brasileiro e brigar lá na parte de cima. Agora vamos ao comentário de Ribeiro Neto. Pois, meus amigos, com a falta de jogos no final de semana, parece que... Eu estou falando da dupla Grenal, é claro, né? Que é o nosso métier. Fica parecendo aquele vazio, parece que falta alguma coisa, né? E nem mesmo o sorteio realizado na última segunda-feira e a repercussão ontem faz com que a gente fique ligadaço, assim, né? A Libertadores só depois da Copa América. Copa do Brasil, semana que vem. E os jogos pelo Campeonato Brasileiro, final de semana. Quer dizer, fica uma extensa parte da emoção que comanda os corações apaixonados dos nossos torcedores, meio que assim, né, em stand-by. Mas isso não impede a gente ler o que acontece e projetar o que vem pela frente. Aliás, quero saudar Iago, do Inter, e Matheus Henrique, do Grêmio, convocados para a seleção pré-olímpica. Isso é muito bom para os jogadores, é bom para os clubes que valorizam esses atletas, mas ao mesmo tempo tira ele de 3 a 4 jogos dessa reta final do Campeonato Brasileiro. O torneio de Toulon, um torneio tradicional, mas é um torneio. Né? De qualquer maneira, nessa hora, há prós e contras. Eu me preocupo mais porque o Internacional tem um jogo domingo contra o CSA e aí nós vamos ver se o Inter já está adaptado àquele sistema que parece ser um obstáculo, que é o de propor o jogo. Vai pegar um adversário retrancado e aí vai ter que jogar, talvez não o seu sistema mais treinado, mas tem que dar jeito. Esse jogo é para ganhar. E no caso do Grêmio, eu poderia dizer que o jogo contra o Ceará é mais complicado, porque jogando lá com uma grande torcida contra tem, né, os seus fatores negativos, só que o Grêmio está impedido de qualquer outro resultado senão a vitória. O Grêmio tem 2 pontos em 12 disputados, está a 8 do Palmeiras e do Santos, que são os líderes, que aliás se enfrentam nesse final de semana. Então, está na hora do Grêmio decidir, mesmo na 5ª rodada, o que ele quer no campeonato. E para isso, ele tem que jogar mais. Paulo Miranda parece que retorna à zaga, Jean-Pierre e Tardelli permanecem de fora, mas o Grêmio montou o grupo. E agora a gente tem que ver materializado isso com resultados positivos. Essa é a projeção. Falta um pouquinho ainda, né? Mas está chegando a hora.
Bem, o Jornal da RDC fica por aqui. Mais notícias amanhã ao meio-dia com o Rio Grande em movimento. Você fica agora com o Cruzando as Conversas. Uma boa noite, um beijo especial para a Helena e até amanhã.